Meu nome é Luiz Rocha Maciel, sou engenheiro florestal e hoje vamos estar falando com você, amigo, um pouquinho sobre o manejo do açaí. Então, o açaizeiro se destaca por produzir um fruto que, além de ser importante alimento, também é responsável por parte da fonte de renda das populações que vivem nesse imenso interior, né? E também contribui como fonte de matéria-prima para as nossas agroindústrias que existem espalhadas e também para diversas outras empresas que compram esse produto para realizar o beneficiamento. É uma palmeira típica da Amazônia, é uma dos frutos amazônicos mais conhecidos no Brasil e também no mundo. Existe uma procura muito grande. É necessária técnica de manejo para assegurar a sustentabilidade da espécie, isso falando quanto uma unidade produtiva, o açaí como uma espécie produtiva para essas populações e produtores também que vivem com a produção ou extração desse fruto. Tem uma ocorrência em área de baixio, que na nossa região é chamada de área de várzea, também em Igapó, isso ocorre bastante aqui no Rio Negro, e também em todos os ambientes de terra firme. Denominação açaí do Amazonas ou açaí solteiro, ou também tem muita gente que fala o açaí precatória, né? Que é o nosso açaí, é o açaí de ocorrência aqui no estado do Amazonas. Os plantios hoje é uma realidade, requer necessidade, o estado do Amazonas tem feito grandes investimentos, então tem bastante plantio hoje, que é para tentar diminuir o problema da sazonalidade das entre-safra, então os plantios vêm para melhorar essa questão da entre-safra. É uma espécie que sobrevive a período de inundações, então é uma espécie rústica, que consegue sobreviver em áreas alagadas. Isso é muito bom para quem os extrativistas, né, para trabalhar com essa espécie. Hoje, no estado do Amazonas, 90% dessa produção ainda é oriundo do extrativismo, apesar de ter sido feito grandes investimentos para que tenham ocorrido plantios, cultivos de açaí, mas essa produção ainda é muito oriunda no nosso estado do extrativismo. Isso é bom, que a gente mostra alternativa para os nossos extrativistas e produtores que estão ao longo desse estado. É uma espécie muito boa para se trabalhar a recuperação de áreas degradadas, roçados, capoeiras que estão aí abandonadas. Pode-se utilizar o açaí como uma espécie para recuperar essas áreas dentro de sistemas agroflorestais. A técnica de cultivo é essencial para que essa espécie tenha êxito quando realizada a plantio, e o manejo ele vem com o intuito, o objetivo de aumentar a produção e também, quando se realiza o manejo, de você melhorar a qualidade do seu produto. Classificação, então, o açaí da família das Ericáceas é uma palmeiras, tá? Do gênero Euterpe. O nosso açaí daqui do Amazonas é o Euterpe precatória. Tem um açaí que ocorre aqui no estado do Pará, que é o Oleracea, mas é de toceira, é diferente do nosso. E tem o Edulis também, que ocorre mais na região da Mata Atlântica. O nosso açaí aqui é o Euterpe precatória. Então, é um açaí, é um estipe solitário, né? Ereto, cilíndrico, mas ele é solitário, é diferente do outro que é de toceira. O período de floração dele ocorre aí a partir dos 4 anos, isso quando cultivado. Tem uma inflorescência intrafoliar, isso de 2 a 5 cachos médias, né? O fruto é uma drupa globosa e de 0,5 grama a 1,3 gramas, tem uma variação. E a parte comestível, que é o que é mais interessante, ela tem 1,4 milímetro de espessura. Então, a parte comestível do fruto do açaí tem uma espessura muito pequena, né? Então, daí é um fruto que se precisa uma quantidade maior quando se vai se trabalhar a comercialização. A floração ocorre do mês de agosto a setembro e também de janeiro a abril, né? Isso é um ciclo de floração 30 dias.
A polinização dessa palmeira é feita por insetos e a dispersão é muito mais por pássaro, o araçari, o tucano, tem outros pássaros também que faz esse processo de dispersão. A frutificação do açaí solteiro, que é o nosso Euterpe precatória, né, em ambiente de terra firme, vem de setembro a novembro, mas tem outras áreas com ambiente de várzea que isso ocorre em épocas diferentes. E na área de várzea, aqui que está o baixio, de fevereiro a junho. A densidade, a ocorrência dessa palmeira, a maior ocorrência sempre ocorre nas áreas de várzea. A frutificação do açaí de torceira, que é o Euterpe oleracea, a frutificação vem o ano todo, desde que tenha aí um processo de irrigação, isso melhora isso, né? E a maior quantidade dessa frutificação ocorre aí de julho a dezembro. A densidade maior também dessa espécie ocorre sempre nos estuários dos rios aqui do Baixo Amazonas, né? No nosso estado vizinho tem muito a ocorrência dessas espécies. Quanto à importância social e econômica, né? Então o vinho, que é o principal produto hoje voltado aqui para o nosso estado, também sorvetes, doces, então tem uma importância econômica hoje muito boa, tem uma procura muito grande e é utilizado nas mais diversas utilidades hoje o açaí. Na nossa região tem diversas agroindústrias, estou mostrando para vocês aí o açaí que vem de Carauari, que é um excelente açaí, assim como Manacapuru, que é um polo no estado do Amazonas, onde concentra-se várias agroindústrias voltadas para o beneficiamento do açaí. Também do caroço é utilizados para a questão das biojoias, as bijuterias, né? Cinto, pulseira, colar, então se faz derivados de artesanatos do fruto do açaí. É mais uma fonte de renda que os nossos produtores extrativistas podem estar fazendo através do fruto do açaí. É uma importante fonte de renda hoje para a população do estado do Amazonas, através da exploração do fruto. Vale lembrar, nós não trabalhamos no estado do Amazonas com exploração de palmito, então com isso não há corte de estipe do açaí, nós trabalhamos no Amazonas apenas com a coleta do fruto, tá? Possui uma elevada taxa de germinação, isso é muito bom, quando colocado para germinar tem um percentual muito alto de germinação. E o objetivo também trabalhar com eles é igualar a taxa de extração com a capacidade de regeneração da espécie. Falando um pouco para vocês de extração e coleta, antes era realizado essa coleta do açaí, do fruto, somente para subsistência, e comercialização em pequenos excedentes. Nesses últimos 15 anos no estado do Amazonas se houve uma procura muito grande e com isso se trabalha hoje um manejo mais intenso, isso voltado já como uma unidade produtiva com interesse de comercialização do vinho ou da polpa do açaí em grande quantidade. Então hoje o açaí é um dos principais produtos voltado para dentro do agronegócio amazonense. Então a produção de açaí, ela tem uns pequenos entraves, como qualquer uma outra cadeia, e é dominada ainda por intermediários. Se vem tentando mudar essa história, mas ainda tem muitos intermediários para realizar a compra desse açaí, que apresenta alto nível de apropriação desse valor, ainda fica na mão desses atravessadores. A questão da inovação e tecnologia é essencial para essa cadeia, no processo de produção. Isso vem melhorar a questão do mercado consumidor, isso conquista novos mercados, garantia de quem está comprando esse produto, que vai ser colocado na mesa dos amazonenses, na mesa dos brasileiros, um produto de boa qualidade. A produção de açaí é destinada tanto à comercialização, que é feita geralmente em pequenos portos, a gente vê muito nos municípios ainda a venda, a comercialização em caixa de isopor,
mas também hoje nas grandes agroindústrias. E isso é realizado tanto para o consumo desde de comunidades, né, até a sede do município, quanto aqui também em Manaus. Então tem uma grande procura pelo vinho ou polpa de açaí, como queiram chamar. Os frutos constituem um produto importante para a economia e também para a subsistência dessas famílias que estão espalhadas nesse nosso imenso estado, aonde coletam esses frutos e realizam a venda desse produto para as agroindústrias. Quanto à cadeia produtiva, falando de um modo geral, isso tem hoje a questão dos nossos coletores, das pessoas que fazem a coleta do açaí, seja na área de cultivo ou do extrativismo dentro da floresta, né? É uma presença de um ator muito importante. Tem esses intermediários que também são aquelas pessoas que fazem a compra, os chamados atravessadores. A indústria, as agroindústrias que compra essa matéria-prima, né? O mercado que absorve esse produto das indústrias e agroindústrias e o consumidor final, que somos nós, aonde compramos esses produtos que já vêm, que estão beneficiados, processados. E aí, ao longo dessa cadeia, né, requer que o produto seja processado de uma forma correta, para que quando chegue nesse consumidor final, chegue um produto de excelente qualidade. Falando um pouco de manejo para vocês, tanto o açaí de cultivo quanto do extrativismo, eles passam pelos mesmos processos, que são divididos em 3 etapas, que é a pré-coleta, a coleta e o pós-coleta, onde são feitas uma série de atividades em campo e dentro dessas agroindústrias para que esse produto chegue na mesa dos brasileiros, um produto de excelente qualidade. Vale ressaltar que não tem a obrigatoriedade de um plano de manejo para quem vai trabalhar com açaí, seja de cultivo ou seja por extrativismo. No entanto, o plano de manejo para quem está nos assistindo e tem o interesse de trabalhar a exportação desse açaí, que tem o interesse de trabalhar a questão de certificações, o plano de manejo ele vem como um arranjo a mais e isso faz com que você tenha menos burocracias quando se vai se trabalhar a questão de uma certificação ou uma exportação de um fruto, porque você tem toda a origem, você sabe de onde vem seu produto. Então ele vem como um complemento para quem quer trabalhar a questão de exportação e certificação. Porém, não é no estado do Amazonas obrigatório você ter que ter um plano de manejo para trabalhar a questão da extração ou cultivo do açaí. Dentro das etapas de manejo que eu falei da pré-coleta, tem uma série de atividades a ser realizada, né? Identificação de áreas, o inventário dos estipes, o manejo desses açaizais que são realizados, limpeza e monitoramento depois que são feitas essas atividades. Também na parte da coleta é feita a organização, é trabalhado a época de coletas e os métodos que são realizados para realizar a coleta desses frutos. No pós-coleta tem a debulha, a seleção dos frutos, o acondicionamento, onde você vai guardar esses frutos e como vai ser guardado esses frutos, o transporte desse fruto, como é que ele é feito e em seguida o beneficiamento. É o que a gente vai estar abordando agora com vocês, falando um pouquinho, bem rápido, de cada atividade dessa. Então, dentro da pré-coleta, o recomendado é que a pessoa que vá a campo, independente de se área de cultivo ou área de extrativismo, que a pessoa utilize o EPI básico, que são botas, se vai escalar a açaizeira, que use uma pecunha de fita, que isso dá uma garantia quanto suportar o seu peso, não usar aquela pecunha feita da própria palha do açaí, onde você compromete a sua segurança. Utilize luvas, né, porque você pode ser picado por algum inseto, outros animais peçonhentos e você pode cair lá de cima. Então é perigoso, é recomendado pelo menos o uso do EPI básico. Ainda tem outros equipamentos, né, que é recomendados que utilize, não o EPI de forma individual, mas mostrando para vocês a lona. A lona, pessoal, é essencial
que esse material esteja com vocês dentro da floresta, porque o açaí, no momento em que é recolhido, seja da área de cultivo, seja do extrativismo, ele não pode ter contato com o solo, com aquelas folhas que estão ali. É aí que mora o perigo, né? Você coleta esse fruto e você coloca ele em contato com o solo. E naquele momento que você coloca ele em contato com o solo, ele pode ser contaminado. Ah, mas eu vou congelar. Esses micro-organismos, tem a legítima certeza que você não vai eliminar ele 100% com congelamento. Mas eu vou amornar a água. Tem a legítima certeza que aqueles micro-organismos não vão morrer com água morna ali de 30 graus. Então, pessoal, o uso da lona é essencial para que você coloque o cacho do açaí em cima da lona quando você desce com ele do estipe. Outro material essencial que eu estou mostrando para vocês aqui é a basqueta ou caçapa, dependendo da região que você se encontra, né, isso muda de nome. Tem algumas regiões que chamam basqueta e outras chamam de caçapa. Esse material é essencial também para se realizar a debulha, até o próprio transporte, porque é fácil. O manuseio, você pode lavar, usar o hipoclorito de sódio depois para você lavar, que é a nossa água sanitária, e é fácil de manuseio. Não é recomendado tanto estar usando a questão de paneiro, né, para quanto ao uso do manejo do açaí. Esse facão é essencial que vocês utilizem ele na bainha. A gente sabe no nosso estado, em outras regiões, que os nossos agricultores sobem com ele na boca. Isso é um perigo. Eu já vi acidentes ocorrerem desse material cair e atingir a pessoa que está embaixo, né, e vir a falecer. Então, muito cuidado. Utilize bainha, um terçado pequeno, dentro de uma bainha onde você corta o cacho do açaí. Em seguida, você coloca esse terçado dentro da bainha, que não corre risco nem para você e nem compromete também a integridade da pessoa que está embaixo, esperando você descer com o cacho. Quanto à limpeza da área, há necessidade do pessoal que trabalha a questão do cultivo, da limpeza dos estipes, né, para você visualizar melhor onde você está andando também, e também a visualização dos frutos do cacho lá em cima. Isso vai favorecer a questão. A outra coisa também é a estimativa de produção, né, requer que se faça ali dentro o inventário para se ter uma estimativa. Imagina você que tem uma área que tem plantio ou que tem uma área que tem açaí do extrativismo e você não sabe quanto tem e você queira trabalhar um projeto de crédito. Então, esse levantamento dessa medição, a quantidade, quantificar o número de estipe que tem, isso vem para que levante informações para que você queira trabalhar um projeto de crédito e você quantifica o quanto que é possível de você tem naquela área para você ver uma forma de comercializar e também do banco que vai lhe financiar ter uma estimativa de capacidade de produção. Falando um pouco para vocês de coleta, né? O que é interessante da parte de coleta? Que em todas as etapas do manejo, tanto voltada para o açaí do cultivo quanto do extrativismo, ele pode ser contaminado ao longo dessas etapas. Então, eis o problema e a atenção requerida, porque em qualquer uma dessas etapas, seja do açaí solteiro, seja do açaí de toceira, ele existe perigos de contaminação ao longo desses processos que eu estou mostrando para vocês, da pré-coleta, da coleta e da pós-coleta. Então, requer muito cuidado para quem vai trabalhar com esse fruto em todas essas etapas de manejo e de produção, porque é possível ocorrer a contaminação desse produto ao longo dessas etapas. Falando um pouco para vocês de coleta, a coleta do precatória com a outra espécie que ocorre, o Oleracea, né, é semelhante para ambas as espécies, com um diferencial que o nosso precatória, o estipe é muito mais alto, então o esforço de coleta físico que é feito pela pessoa que vai estar coletando é muito maior. O açaí, o Euterpe Oleracea é muito mais baixo, ele consegue produzir em estipe mais baixo, então é muito mais fácil de realizar essa coleta do que o nosso açaí que está dentro da floresta. Então essas épocas de coleta variam muito de região para região,
Para se ter uma ideia, no estado do Amazonas, açaí do extrativismo, nós estamos no mês de setembro e está na época da safra do açaí no município de Nova Olinda. Imagina-se que em outras regiões no estado do Amazonas, voltado em safras normais, não temos açaí nessas outras épocas nos outros municípios. Então, existem esses diferenciais também, tá bom? A coleta do cacho deve ser feita na fase ideal de maturação, isso para que não haja perdas, né, de frutos também de produção. Essas coletas, quando é realizada com fruto verde, isso influencia no sabor, influencia na cor e também na produtividade do vinho ou da polpa que vai ser feita. Então, daí a necessidade de se coletar esse açaí quando realmente ele está maduro, tá? Então, quando é que eu sei que esse fruto está maduro? No cacho, ele muda de coloração, que antes é verde, e ele fica um roxo, preto, bem escuro, e quando ele está mais maduro, ele fica meio acinzentado. Em algumas regiões, algumas pessoas fazem o uso de um binóculo, e isso facilita que às vezes você não gaste energia para escalar um estipe de açaí, quando chegar lá em cima ele está verde, tá bom? Então, nessa fase de coleta ainda, é aconselhável que a coleta seja realizada durante a manhã, quando o sol está mais frio, os ventos estão mais brandos, isso facilita, né, você que está coletando. Com sol quente é muito ruim você fazer a escalada desses estipes de açaí, você pode se queimar. Queimar não é com calor, é quando você desce com o cacho e aí você faz força e você queima a parte peitoral e também a parte dos braços. Então daí a recomendação de você fazer essa coleta pelo horário da manhã, tanto facilita o seu trabalho, né, enquanto os perigos dos ventos também, que é mais brando os ventos pela manhã do que os ventos quando chegam em horários de 11 da manhã em diante. Então, esses frutos colhidos, eles têm que chegar aos consumidores nas primeiras horas do dia, tá? Porque é um produto que fermenta muito rápido. Então, daí a necessidade de quem está coletando esses frutos saber para quem vai comercializar, a agroindústria mais perto, se vai ser beneficiado na própria comunidade, um batedor, que são as nossas pequenas agroindústrias, as pequenas fábricazinhas que tem nas comunidades. Então não podem demorar muito, porque é um produto que fermenta. E a maneira que fermenta, você está perdendo qualidade e quantidade. Nessa parte de coleta, o que é interessante? Observar a presença de galhos, de folhagem, de tudo que tem no meio dos frutos, para que haja a separação dos frutos com aquilo que você vai estar levando da floresta para dentro da agroindústria. Então tem a necessidade de fazer já essa pré-seleção, isso dentro da floresta. Daí a necessidade que, se você tem aquela basqueta, isso facilita a retirada de galhos e folhas que vai ficar no meio dos frutos. Já faz o transporte somente dos frutos. Nessa parte de coleta, quem trabalha no extrativismo vai perceber que não tem a necessidade do marcador. O que é o marcador em uma equipe que vai coletar o açaí? É a pessoa que vai marcar os estipes com um X, ou uma letra que quiser, para saber a pessoa que está indo coletar aquele estipe a qual tem um cacho de açaí maduro. No extrativismo, não tem a presença desse marcador, mas o que a gente recomenda, pessoal, é que pelo menos vá 2 pessoas para a floresta quando for fazer a questão da coleta do açaí. Não é recomendado, né? A gente sabe dos problemas que temos no estado, a questão de ter muita gente para fazer essas coletas, mas não é recomendado que vá apenas um indivíduo para a floresta, tanto para manuseio dos equipamentos também, a questão da coleta, quanto dos perigos que um cidadão enfrenta se acontecer um acidente, ele está sozinho no meio do mato. Daí a necessidade de ir pelo menos 2 pessoas para realizar essa coleta. Então vou passar para vocês algumas dicas de segurança, né, quanto à coleta do açaí.
colher esse açaí nas horas mais frescas do dia para evitar o ressecamento e também a fermentação desses frutos. Recomenda-se logo após ao nascer do sol, aí nas horas mais brandas do sol e vento, quando os ventos são mais leves, para você fazer a escalada nesses estipes. Isso evita problemas para você. Evite coletar o açaí em dias chuvosos. Esses estipes eles ficam escorregadio e isso é muito perigoso. Isso pode comprometer a sua segurança, né? Sabemos da necessidade dos nossos produtores, mas tenham muito cuidado em fazer a coleta em dias chuvosos, né? Utilize sempre o EPI que você for a campo, independente de se área de cultivo ou área de manejo voltada para o extrativismo. Utilize o EPI básico, que é a bota, o capacete, uma calça comprida, uma camisa da manga comprida, que você está se protegendo tanto de uma picada de um inseto também, um capacete, né, quanto também de um animal peçonhento, a qual o cacho do açaí é um refúgio para esses animais e insetos, né? Lá é a casa deles e a gente está entrando no ambiente desses animais e desses insetos. Então, daí a recomendação, que utilize os EPI básico para que você possa tá com a garantia que esses animais não vão lhe picar, né? Ainda dentro dessas dicas de coletas, evite cacho, entre em contato com o solo, como eu falei há pouco para vocês, né? Isso vai reduzir o risco de contaminação desses frutos. Quando se coloca esses cachos em contato com as folhas, o ambiente que a gente conhece, mas ali mora o perigo e ali pode ser contaminado esses frutos de açaí. E a maioria dos processos que vêm pós essa coleta não garante que vai ser eliminado esses micro-organismos, nem por processo de aquecimento, em caso de você colocar para ferver uma água, você não tem garantia de eliminar, a não ser que essa água seja fervida aí por 80 a 90 graus, vale ressaltar, e esse processo de resfriamento seja pelo menos a menos 30 graus. Então daí a necessidade de todo o cuidado desse açaí não entrar em contato com o solo. Falando um pouco para vocês das etapas, e dessas etapas agora é do pós-coleta, é quando você já está com o fruto e vai ocorrer os processos, né? Esses procedimentos de pós-coleta, ele é semelhante para ambas as espécies, seja para o precatória ou para o oleracea, não tem muita diferença, uma diferença é que um está dentro do ambiente limpo, uma área cultivada, e o outro está dentro da floresta, mas os procedimentos são idênticos, não tem muita diferenciação, tá bom? Então, a debulha pode ser feita em último caso, na questão de paneiro, né, mas é recomendado a lona e a basqueta, como a gente já mostrou para vocês. Esse no chão que a gente coloca no chão, mas com uma lona estendida para que se realize a debulha em cima da lona. E em seguida retirada a galhos e folhas e é colocado dentro da saca ou da basqueta somente o açaí limpo. Nessa parte de debulha, né, esses frutos verdes, seco, xoxo, eles já ficam na floresta. É recomendado que você vai gastar tempo e energia para você levar isso para casa e quando chegar lá vai ser jogado fora. E se você leva isso com o intuito de comercializar na agroindústria, você está perdendo dinheiro, porque quando chegar lá eles vão fazer um processo de seleção e com isso o seu produto perde qualidade. Então já pode fazer essa seleção dentro da própria floresta, para que você não transporte coisas indevidas, é só peso que você vai estar transportando. Então, recomendado fazer essa limpeza dentro da floresta, pelo menos o básico, que você consegue levar só os frutos maduros, você tira o xoxo, os verdes, já tem a recomendação de você não levar isso para casa. Essa parte de debulha que eu estou falando para vocês, o recomendado é utilizar a lona, é uma dos materiais mais recomendados. Ter cuidado para que toda vez que você for colocar a parte que fica em contato com o solo, não coloque o açaí em contato com essa parte, tá? Então a debulha realizada em cima da lona, isso traz garantia. Ter cuidado também para que ao momento que você está debulhando o açaí, vale ressaltar, você não pode pisar em cima da lona. Mas eu coloquei o açaí
em cima da lona e aí eu fico pisando no solo e em seguida eu piso em cima da lona. Então o cuidado é não pisar em cima da lona quando se está realizando a debulha, tá? Todo cuidado é pouco nesse momento. Então aqui tem uma imagem onde se realiza a seleção, né, do açaí e também a retirada de pedaços de dejetos que se encontra no meio dos frutos. Então aí também já se faz uma seleção para que você leve para casa só os frutos desejados. Quanto a essa parte de armazenamento, deve-se utilizar, guardar os frutos do açaí em um local arejado, de ventilação. Não pode se colocar em um ambiente quente, sem circulação de vento, que aí vai fermentar muito rápido e aí você vai perder qualidade. O açaí ele fermenta muito rápido, então você vai perder qualidade do seu produto. E também, ao mesmo tempo que esse açaí está fermentando, você vai perder quantidade da sua produção. Se uma saca de açaí, é um exemplo pessoal, poderia produzir 20 litros, se você demora muito, quando você vai beneficiar isso, você pode produzir 18 litros. Então, quanto mais tempo se demora para realizar o beneficiamento, você está perdendo qualidade e quantidade do seu produto. E aí, um dos cuidados ao longo do armazenamento, pessoal, é quanto aos insetos que podem transmitir doenças, né? Não pode ter contato com mosca, não pode ser um ambiente que tenha rato, não pode ser um ambiente que tenha animais, não pode ser um ambiente que tenha barata. E vale ressaltar, o barbeiro já foi detectado no nosso estado a questão desse perigo. Então, em todas essas etapas que eu estou mostrando para vocês, das etapas de pré-coleta, nas etapas de coleta e nas etapas de pós-coleta, existe o problema de contaminação por barbeiro. E aí, meus amigos, pode levar à morte dos cidadãos que vai consumir esse produto, você compromete a saúde dele, daí a necessidade de uma atenção especial quando vamos trabalhar com açaí. Nós vamos colocar um alimento na mesa dos amazonenses ou na mesa dos brasileiros e requer que seja um produto de qualidade. Vale ressaltar que a contaminação ela ocorre em todas as fases de coleta, beneficiamento e armazenamento. Quanto ao transporte, ter muito cuidado, né? Transportar isso em saco de ráfia é o mais recomendado em ambiente arejado, porque é mais seguro quanto à contaminação por barbeiro e também por qualquer outros insetos, tá? Usar locais que sejam limpos e se for colocar, utilizar também um local limpo, né? Que não colocar esses frutos em contato com o solo, sempre usar um estrado para colocar essas sacas em cima de um tablado, em cima de um estrado, para que não tenha contato com o chão, com o solo. Mesmo, mas é um galpão, coloca um estrado para se colocar as sacas de açaí em cima, não fazer grandes pilhas de açaí, de sacas de açaí, porque isso esquenta e isso fermenta também as sacas, fazer pequenas pilhas de sacas de açaí, a não ser que seja um percurso pequeno. Se vai transportar isso em veículo, esse veículo tem que estar limpo, não tem que ter contato com qualquer animais, nada, não podem transportar animais juntamente com o açaí. Então, o ambiente que vai se trabalhar com o açaí, por ser um alimento, tem que ser um ambiente limpo. Você, amigo, que ficou conosco, né, assistindo o nosso vídeo, siga-nos nas redes sociais do Sistema CEPRO, onde você pode estar tirando todas as dúvidas, né, onde você pode se inscrever no canal do YouTube do Sistema CEPRO, onde tem muitas informações. Então, você que tirou seu tempo para nos acompanhar, muito obrigado, fique com Deus e até os próximos vídeos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato conosco, tá? Através do site do IDAM e também da CEPRO.